Oi pessoal, estamos de volta aí agora com as gerações da poesia. E hoje eu vou falar da primeira geração romântica, da poesia. Vamos entender um pouco o que é essa geração. A gente viu que no vídeo anterior, quando o romantismo chegou no Brasil, a influência que ele recebeu principalmente da independência do Brasil. Né? Então teve a independência, o pessoal com nacionalismo, indianismo. Então, por conta disso, em 1836, tá, foi lançado, publicado esse livro, Suspiro Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, ele que dá início à primeira geração poética, tá, do romantismo. Essa geração durou até 1852 e ela é baseada no indianismo, tá, e no nacionalismo. É muito forte o indianismo. Por isso que também ele é conhecido na prosa como indianista. Tá bom? Vamos ver algumas coisas. Ó. O contexto que eu já falei para vocês no outro vídeo, o Brasil se torna independente, o nacionalismo aflora. Lembra que o romantismo na Europa, ele volta aos valores medievais, o herói medieval. Aqui não, nós não tivemos idade medieval. Então o que acontece com o Brasil? O que acontece? A gente tem o indianismo, tá? O índio é nosso herói. O índio é o verdadeiro. Porque eles pensavam assim, o índio quando chegou aqui era o índio quem mandava, quem estava aqui. Então o índio é o nosso herói medieval. Então por isso que ele passou a ficar assim, tá bom? Vamos ver as características dessa primeira geração, tá? Algumas características dela. Primeira coisa, exaltação da natureza e liberdade. Então vocês verão nas poesias um valor muito grande da natureza, uma liberdade de escrever, alguns versos, até versos em brancos, versos livres, não tem esse negócio, tal, de se preocupado sempre com a rima. Então, ao mesmo tempo que eles têm liberdade de escrever, liberdade de se expressar, o amor, a exaltação, o amor e exaltação à natureza está ali, firme, forte e bonito, tá bom? Outra coisa, religiosidade, tá? A gente vai perceber que os valores cristãos estão aí, tá? Família, Cristo, igreja, estão aí firmes na primeira geração poética, tá? Figura do índio. O índio é o herói, o índio é valente, o índio é corajoso, o índio é puro, o índio é bom, o índio só faz o bem, o índio não estraga a natureza. Então, ó, o figura do índio ou o indianismo. E é bom a gente ver isso, ainda mais agora que o Brasil está passando por um problema lá com os Yanomamis. Eles eram os donos da terra, gente, quando chegou, quando Cabral pisou aqui, quando veio os estrangeiros, eles eram o dono da terra, tem que ser respeitado. Você queria que alguém invadisse sua casa, tomasse tudo e falasse, ó, vou te deixar num cantinho ali, você se vira. Tá? Então a gente precisa pensar um pouco aqui também, tá? E valorizar o índio, porque eles são os verdadeiros donos da terra. Tá? Sentimentalismo, emoções, tá? Sentimental, sofre, o romântico, ele é alguém que o coração acelera mais, tá? Sente mais as dores, tá bom? Não na parte romântica também. E não há problema nenhum falar em romance romântico, porque romance é um estilo de escrita, tá? Romance é um estilo de escrita. Aí tem o romance romântico, romance ficção, romance policial, tá bom? Para vocês entenderem. Outra coisa, nacionalismo fanista, tá? Minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Um pedaço desse poema está até ali na canção do Expedicionário, né? Não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá, tá bom? Idealização do amor e da mulher, o amor idealizado, sabe? E viveram felizes para sempre. A mulher é perfeita, a mulher é pura, a mulher é inteligente, a mulher é delicada, a mulher é graciosa, a mulher... E chega a ponto de, às vezes, ser uma mulher inalcançável, de tão idealizada que ela é. Mas essa é uma outra característica que a gente tem nessa primeira geração, tá? E quem são os principais autores dessa geração? Eu vou dar só dois, vou dar dois os mais importantes dessa geração.
Gonçalves de Magalhães, tá? Ele é considerado o fundador do romantismo. Lembra que no livro dele lá, Suspiro Poético de Saudade, deu início ao romantismo em 1836. Tá? Ele foi tão importante, ele foi poeta, professor, ensaísta, diplomata, político, médico. Olha, o cara era bom. O cara era bom. Tá? E ele recebeu o título de Visconde do Araguaia em 1874. Além de Suspiros Poéticos e Saudades, ele escreveu O Poeta e Inquisição, que é uma peça de teatro, tá? Quando começou a valorização do teatro no Brasil, aí a gente estuda isso quando vê teatro, o teatro romântico, tá bom? Aí a Confederação dos Tamoios, os indígenas do Brasil perante a história. Aí a gente tem um pedaço do poema dele aqui, ó, dia 7 de setembro em Paris, o título, e diz assim: longe do belo céu da pátria minha, que a mente me acendia, em tempo mais feliz em que eu cantava, das palmeiras à sombra dos pátrios feitos, sem mais ouvir o vago som dos bosques, nem o bramido fúnebre das ondas, que na alma me excitavam, altos sublimes turbilhões de ideias, com que cântico novo, o dia saudarei da liberdade. Tá? Pode ver que ele trabalha com versos em branco, eles estão preocupados com a rima, com a métrica, tudo bonitinho, tudo direitinho. Não, o negócio deles é fazer a poesia bonita, bela, né? Tá aqui, mas eles não estão preocupados com toda a métrica, porque eles romperam com essa parte anteriormente, tá? Com o que vinha anteriormente. O outro nome, e eu acho que é um dos maiores, tá? Ele é tido como um dos maiores poetas brasileiros, é Gonçalves Dias. Tá? Ele foi poeta, jornalista, professor, etnólogo, advogado e teatólogo, tá bom? Ele talvez diz aqui, ó, o maior representativo poeta da primeira fase romântica no Brasil. Ele escreveu Canção de Exílio em 1836 e Juca Pirama em 1851 e Os Timbiras, tá, em 1857, e é também considerado um dos maiores poetas brasileiros do tempo. Tá? Canção do Exílio, que é a mais conhecida, quem nunca fez alguma coisa sobre Canção do Exílio na escola? Quem nunca leu Canção do Exílio na escola? Pelo menos essa parte. Minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Em cismar sozinho à noite, mais prazer encontro lá, minha terra tem palmeiras, onde canta o sabiá. Tá? O que ele está dizendo? Aí vem aquele nacionalismo, exaltação à natureza. Eu estou longe, mas nada no Brasil é melhor. Os pássaros são melhores, as árvores são melhores, as palmeiras são melhores, tudo é melhor. Por isso que tem outro pedaço que ele diz: não permita, Deus, que eu morra sem que volte para lá. Né? Então, o amor à pátria, a exaltação à natureza, está aqui nessa poesia. E a outra poesia dele é Ijuca Pirama, que é a história, tá, de um índio que ele conta ali, e tem um trecho que fala, e alguns estudiosos dizem que esse poema deveria ser lido tipo o bater dos tambores de uma tribo indígena. Então, meu canto de morte, guerreiros ouvi, sou filho das selvas, nas selvas cresci, guerreiros descendo da tribo Tupi. É assim que deveria, porque aí fica muito mais forte o sentimento, tá, do indianismo, porque dizem que ele pensou nisso a hora que escreveu. Da tribo punjante que agora emberrante por fado inconstante, guerreiros nasci. Sou bravo, sou forte, sou filho do norte, meu canto de morte, guerreiros ouvi. Tá? Então a gente viu aqui o indianismo, não só na poesia, mas na forma de declamar essa poesia, que seria essa forma correta de declamar como se fosse o batido dos tambores da tribo, tá? Da tribo indígena lá, Tupi. Então a gente viu aqui a primeira geração, tá? Uma geração voltada para o índio, uma geração voltada para a exaltação da natureza, uma geração nacionalista,
uma geração de ideais, do amor idealizado e da mulher idealizada também. Tá? A gente viu esses dois grandes poetas, Gonçalves de Magalhães, que deu início ao romantismo brasileiro, tá? E o grande Gonçalves Dias, tá? Que escreveu tanto e é considerado um dos maiores poetas brasileiros. Tá bom? Gostou? Beleza? No próximo vídeo nós veremos a segunda geração romântica e a diferença tão grande que tem entre elas, tá? Então, não esqueça de inscrever-se no canal, curtir, comentar e compartilhar. Comente lá, dê sua opinião, diga se você está gostando, se não está gostando, alguma ideia que você tem também, tá? Um beijo do gordo para vocês, até a próxima.